Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Roteiro. Cá estamos mais uma vez. Antecipadamente, peço desculpas. Domingo passado eu não estava muito bem de saúde, uma questão familiar também. Hoje estou melhorando, a gripe vai passando, mas as coisas vão se ajustando. Mas não podemos ficar sem o nosso roteiro. E logo, logo teremos a outra parte que recai ao domingo, dia 4, né? 4 de maio de 2025. Então, vocês terão um estudo duplo. Então, pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, já correndo, porque o nosso roteiro nos aguarda para o nosso aprimoramento. Convido a todos agora a se recolher alguns minutinhos para que possamos respirar tranquilamente, nos conectar aos nossos mentores, anjos guardiões, protetores, e que possamos absorver todo o aprendizado deste pequeno manual de instruções e despertar cada vez mais a nossa consciência. Que o nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, no leme, nos mostrando o caminho, Mãe Maria, os arcanjos, anjos e toda a espiritualidade amiga. Que possamos estar sempre no caminho e no rumo certo. Que assim seja, com a graça de Deus. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, e hoje nós estamos no capítulo 7 do livro Roteiro, que ele vai falar sobre o aprimoramento. Gente, eu sempre tento resumir o resumo, porque Emmanuel ele tem um poder de síntese maravilhoso, né? Ele consegue sintetizar de uma tal maneira as reflexões, as coisas que ele faz, que tentar resumir o que ele faz resumidamente também é impossível. Mas quando a gente fala de aprimorar, significa que nós estamos arrumando, consertando algo. Por exemplo, quando a gente fala de uma nova tecnologia, é algo que ainda não está inserido no nosso dia a dia. Só para a gente entender. Lá em 1900 e nada, quando surgiu a televisão, era uma nova tecnologia. Hoje em dia, a televisão ela é um objeto de decoração na sala, no meio da sala, no quarto, em alguns determinados locais. Então, ela deixou de ser uma tecnologia. A internet, quando chegou, ela também era uma nova tecnologia, todo mundo olhava meio assim, o que será que está sendo feito? Mas logo todos se acostumaram. E assim sucessivamente são com todas as coisas. Porém, nós não olhamos para nós como algo a ser aprimorado. Porém, precisamos, porque tudo depende da nossa jornada nesse planeta, nessa escola, nessa maravilha onde aqui estamos. Então, Emmanuel começa dizendo no livro Roteiro o seguinte: no aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo entorpecidas após a morte física, absorvemos ainda o quadro das mentes envolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Já nesse primeiro parágrafo, ele já dá uma orientação, né? Então, aprimoramento do corpo espiritual. Não é este corpo. Corpo espiritual é o nosso conjunto de corpo, poderíamos dizer o nosso espírito? Não, porque o espírito não tem forma. O corpo espiritual é um dos nossos corpos, e nós temos 7. Corpo físico, duplo etérico, o perispírito, mental inferior, mental superior, átmico e búdico. São esses os 7 corpos. Os que nos prende à materialidade vai até o mental inferior, porque lá é como se fosse um HD de todas as experiências que a gente vive. Então, se ele está falando que é o aprimoramento do corpo espiritual, são esses. Porque se nós falarmos do mental superior para cima, nós estamos falando dos corpos espirituais. Não tem mais necessidade de reencarnação, e simplesmente o espírito ele pode adquirir a forma que ele quiser, porque enquanto nós encarnamos, nós adquirimos a forma que nos é necessária. Então, quando ele fala que aqui, né, no primitivismo, nós ainda estamos no primitivismo da nossa jornada. Márcia, não é primitivismo aquela situação de
como chama lá, da época das cavernas. Não é essa a questão, não estamos falando nisso. Quando a gente fala de primitivismo, nós estamos falando do início da nossa jornada espiritual. E aí ele fala, né, que ao longo do tempo a gente está entorpecido pela morte física e ainda com a mente envolvida e submersa nessas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. E o que é a escuridão? A falta de luz, a falta de entendimento, de esclarecimento. Não tem nada a ver com escuridão de cores, nada a ver. Tem a ver com a escuridão da alma, perversidade, maldade, vibrações violentas, a frequência, a sintonia violenta. E aí ele continua dizendo assim: não permanecem no regime da inércia em sono lavral, entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. Sim, a cada reencarne, a gente está no momento de entorpecimento do corpo. É aquele momento ainda da encarnação, que até se completar, vai os 7 anos, nós nascemos indefesos, para que realmente desperte o sentimento de amor naqueles que nos acolhem como pais. E aí o que acontece? Quando a gente vai pro lado de lá, também é uma perturbação espiritual, porque a gente ainda está ligado à matéria, até tudo se desligar, sutilizar, demora um pouco. Então, essa perturbação também é citada no Livro dos Espíritos e que fala que realmente ainda a gente fica... Onde será que eu estou? Eu acordei, morri? O que aconteceu comigo? Mais ou menos assim. E aí ele diz assim: criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Se quando desencarnarmos tivermos a paixão assim, ai, aquela roupinha que eu gosto tanto, pode esquecer, você vai ficar por aqui. Ai, aquele livro, ai, eu e meus livros, né? Vai ser um problema. Vou ter que dar um jeito de levar eles de alguma maneira. Ou brincadeira, né? Na biblioteca cósmica tem tudo. É só ir lá pedir permissão para ler, porque os livros são de todos. Mas os apegos. Quanto mais apegado a gente tiver, por aqui mais ficaremos. E carregam consigo os dramas intensos que se fizeram autoras. Ou seja, a gente começa a ter questões mentais e perturbadoras com o espírito quando está do lado de lá, porque a gente não tem o bloqueio do corpo físico. Que bloqueio é esse? É exatamente a parte física e o duplo etérico que nos dá a vivacidade, que nos coloca aqui para trabalhar. E ele continua dizendo o seguinte: encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciado. Então, quando a gente está aqui, a inteligência, nós somos, indiferente de quando a gente fala de inteligência, não está falando de nível escolar. Isso não é inteligência, isso daí é conhecimento. A inteligência, ela vai se desenvolvendo com o passar das encarnações, das eras, do tempo. E o que isso faz? Faz com que nós tenhamos mais facilidade ou mais dificuldade no aprendizado de determinadas coisas, ou seja o que for. Então, isso é desenvolver a inteligência. Quando a gente fala de conhecimento, são leituras, matérias escolares, novos cursos, tudo isso. E ele fala, né, que quanto mais a gente respira, né, mais conhecimento tem, mais a gente vai respirando no plano das ideias. O que é? Eu acho que eu queria fazer tal coisa, não sei o quê. Eu vou, desenvolvo no plano das ideias e coloco em prática. Então, influenciando e sendo influenciado. Ou seja, é isso que a gente faz. Quantas pessoas estão por aí positivamente influenciando outras e quantos estão por aí influenciando negativamente outras? Então, tem os dois lados da moeda. Por isso que precisa de aprimoramento, precisa de transformação. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem
para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Nós temos um GPS espiritual. Se a gente desviar do caminho, simplesmente ele vai fazer o que o GPS faz, recalculando a rota. Só que a gente pode estar recalculando a rota para a luz ou para a sombra. Então, nós temos sim um GPS que fala, é para lá, o norte é para lá. Aí eu cismo de colocar o meu GPS para o sul e falando, não, mas o norte é para lá. E é aquela coisa, como a espiritualidade aproveita todas as oportunidades, vai falar assim, bom, a programação encarnatória é para aquela direção. Mas naquela direção também dá para evoluir. Vai ter um pouco mais de dor e sofrimento. Mas se o ser encarnado quer ir para o lado de lá, seja feita a sua vontade. O universo é o gênio da lâmpada. Ele sempre vai falar qual o seu desejo. E se nós desejarmos algo que vai nos levar a dor e sofrimento, é aquilo que a gente vai encontrar. Ai, Márcia, mas eu não sabia. Não tem como não saber. Nós temos um limitador que fica mais ou menos aqui nessa região da consciência, que nos impulsiona ou nos dá freio. Então, não tenha desculpa de falar, eu não sabia. No fundo, a gente sabe, a gente só não assume. Quando a gente fala que não sabe muito, a gente tem até a nossa situação um pouco amenizada perante a espiritualidade. Agora, quando a gente tem a consciência já um pouquinho desperta, sinto muito. A gente escolhe o caminho, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. E ele fala assim, atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco ou quase sempre perdendo muito, que eu acabei de falar. Dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo das suas necessidades mentais. A gente, às vezes, consegue ir numa direção tão bacana nesse plano das ideias, só que aí vem os defeitos morais, que precisam ser aprimorados. Vaidade em excesso é ruim. Vaidade boa ajuda a cuidar da mente e do corpo. Orgulho em excesso nos leva ao egoísmo. Orgulho bom é aquele que a gente fala, eu consegui. É como se fosse o prêmio. Então a gente usa a palavra orgulho. Olha como eu tenho orgulho de você, orgulho daquilo que eu fiz, um monte de coisa. Não é orgulho, é a felicidade que você conquistou algo, uma conquista adquirida. Então, quando a gente vai indo e se perde nisso, a gente está indo mais para o lado da escuridão. A escuridão da alma. A escuridão que nos afasta de Deus, que nos leva a sermos alvos fáceis nas mãos dos irmãos desencarnados que estão à espera de um pequeno desvio nosso para nos convidar a um caminho de enganações, de dor, de sofrimento, que a gente acha que vai estar no caminho certo, sendo acolhido, e não é nada disso. E aí ele fala, assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. A gente não parte dessa vida para outra e se torna anjo lá do outro lado. É óbvio que a maioria das vezes, né, as pessoas falam quando alguém partiu, a pessoa era tão boa, brigava o tempo inteiro, xingava, esperneava, fazia uma pior do que a outra, depois vira anjo. Não é. É que, na verdade, faltou o perdão, faltou o aprimoramento desse sentimento no coração. Enclausulada, olha esse parágrafo, né? Enclausulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Agora presta atenção. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade encarcerada, qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Gente, quando ele fala que ainda não possui órgão de percepção, é aquilo que a gente fala. A mediunidade, ela é biológica, ela faz parte.
Temos a glândula pineal, que é aqui no meio da nossa, entre as sobrancelhas, bem aqui no meio. Se a gente traçar uma linha reta, vai aqui, aqui e aqui no meio da cabeça, você chega no meio, no cérebro, um grãozinho de ervilha, vamos dizer assim, é muito pequenininha, mas é a nossa antena de conexão com Deus, com a espiritualidade. E aí o órgão de percepção é o quê? É desenvolver toda essa mediunidade e órgãos, com certeza, perispirituais, ou glândulas, ou faixas do nosso DNA que eles estão adormecidos, eles vão eclodir. É aquela história. Em orbes mais elevados, que não se tem o corpo físico, nós literalmente conseguimos enxergar com os olhos do encarnado de lá, que é um outro tipo de corpo mais fluídico. A gente enxerga a aura, a cor da aura da pessoa. Então, sabe aquela mentirinha que a gente conta? Olha, eu tô chegando, nem saiu de casa. Eu tô chegando, 15 minutos eu tô aí, vai levar 1 hora para chegar, mas aí começa um monte de coisa. Aquela mentirinha não vai colar mais, não vai passar, porque nós vamos mudar a cor da nossa aura automaticamente, e a pessoa já vai dar aquela olhada assim e falar, ah, tá mentindo. Óbvio que, se a gente chegar nesse patamar, a gente já vai ter se aprimorado em várias coisas, mas para isso depende de nós aqui, agora, fazer alguma coisa para desenvolver esses órgãos físicos, órgãos perispirituais que a gente necessita. Então, orai, vigiai, estudai. Não é para ficar com o cabeção cheio de informação. Estudai como a gente está fazendo aqui, fazendo uma leitura e pegando cada uma das informações para entender. Porque isso daqui realmente é um roteiro. Se você segue o que está aqui, gente do céu, é mais fácil do que a gente pode imaginar. E ainda ele conclui o seguinte, ó. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz, que é também matéria sutil, tudo é matéria, tudo. A alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem que prevaleçam as forças e desejos que lhe são afins. Porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Ou seja, pensou, plasmou, pensou, criou. E a gente cria para o bem e para o mal. Então a gente precisa ter cuidado, por isso vigiai. A gente precisa realmente olhar, medir as nossas palavras. Ai, Márcia, eu já não falo mais mal das pessoas, mas pensa. Então, se a gente pensa, ainda a gente precisa fazer a reforma íntima e a lição de casa. E aí ele vai partindo já para as últimas palavras, quase últimas, que diz assim: podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmas. Não tem jeito. Aqueles que pensam que, atentando contra a sua própria vida, vai pôr fim em dor, sofrimento, dívida, seja lá o que for, sinto muito. Vai só adiar situações que vai precisar olhar no espelho, achar a solução, porque se nós nos colocamos em determinadas situações, nós temos condições de sair, e vai voltar e começar do mesmo ponto que parou. E aquela situação, vencer ainda um defeito moral, porque aquele que atenta contra a sua própria vida, ele é o ser mais egoísta do mundo, porque ele não pensa nos outros, ele pensa só nele. Como aquele que rouba, ele é o ser mais invejoso do mundo, porque ele quer o que o outro tem. Ele não quer fazer a sua parte, se esforçar, ele quer ir lá e
pegar. Então, é defeito moral. Por isso que a gente fala, não é questão de nasceu aqui, fez aquilo, sofreu. É defeito moral. E o nosso sistema, né, não vai reeducar ninguém se não fizer a parte dele e dar a oportunidade da pessoa se transformar. Tem alguns que se transformam, tem outros que não tem jeito, só numa próxima encarnação. Mas, Márcia, então qual o objetivo da reencarnação? Por que Deus deixou vir? Porque precisava de alguma coisa no corpo humano, e mesmo sabendo que a pessoa iria fazer besteiras, iria falir, um monte de coisa, a espiritualidade tem que dar a última chance, a última oportunidade. Então, ela vem para fazer essa purificação interior e sublimação de si mesma. É necessário. E desse modo somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Então, ou seja, vem para o corpo físico. Aí ele fala, olha, até antecipei, suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas. E criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles e grandes delinquentes reencetam a viagem do aprimoramento moral na esfera das provas temíveis, quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. Nossa, Márcia, então Deus é muito rigoroso. Não, gente, é plantio e colheita. Eu planto, eu colho. Não pensa que eu vou plantar deixa eu ver, uma fruta bem gostosa e bem doce. Pode ser uma fruta do conde, uma timóia. Às vezes tem uvas maravilhosas que são doces. Ou seja, qualquer fruta. Tem um abacaxi. Tem abacaxis que são extremamente doces, mas tem abacaxis que são extremamente azedos. Então, assim, se eu plantar, vamos no doce, né? Se eu plantar um caramelo, eu vou colher caramelos. Se eu plantar pimenta, eu vou colher pimenta. É ação e reação. Então, quando a gente precisa aprimorar, a gente aprimora o corpo físico. E detalhe, fazendo um parênteses aqui, uma brincadeira, pessoal. A gente aprimora o corpo físico, não na parte espiritual, mas a gente pode tirar os cabelos brancos, a gente pode fazer uma plasticazinha, usar uma maquiagem, fazer um batom, fazer alguma coisa. Os homens podem colocar uma bela de uma roupa, fazer uma academia, um belo corte de cabelo, ter sua barba bem feita, enfim, muitas coisas que eles podem fazer também. Então, a gente pode fazer esse aprimoramento físico. Mas aprimoramento espiritual, ele depende da parte de conhecimento e da moral. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente cai nessa fase, e não vai pensar que hoje nós somos santos, a gente já fez isso, a gente já acabou com a nossa própria vida, a gente já saiu, a gente já foi criminoso, já foi, porque se a gente olhar nossa história lá para trás, quantos conquistadores vieram? Desde as épocas lá de trás, desde Alexandre, Xerxes e todos os outros ali que tiveram. Então, a gente estava no meio de tudo isso. Ninguém foi rei e rainha o tempo inteiro. Ou foi serviçal, ou seja o que for. Nós fizemos muita coisa errada. Só que hoje, se nós estamos aqui aprendendo, se aprimorando, é porque a gente tem condições de uma melhora. E aí ele finaliza assim, vai acabar a nossa leitura de hoje. No extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século, de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente para o próprio uso o veículo acrisolado e divino, com que um dia ascenderemos à sublime habitação que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Gente, é de grão em grão, de passo em passo. Então, não pensem que a gente
tem que ficar parado no porto. São Tomás de Aquino tem uma frase maravilhosa que diz mais ou menos assim: se o plano do comandante é preservar o seu navio, ele não sairia do cais. Mais ou menos isso. Então, quer dizer o seguinte, nós somos o navio, o barquinho, e quem está no comando, está no leme, é Jesus. Então, nós temos condições. É que realmente a gente ainda vibra numa frequência do medo, porque apavoram, nós somos, desde gerações, sabe-se lá quantas gerações, apavorados. E apavorados com muita coisa. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas quem estudar, por exemplo, as guerras do século passado, vai entender que foi tudo questão de solução política. Tem uns vídeos maravilhosos de história muito bem estudada, muito bem trazida, que mostra toda uma arquitetura. Quando fizeram o Muro de Berlim, gente, então tem toda uma questão ali. E aí o que acontece? Homens desequilibrados, moralmente não aperfeiçoados, acabam conduzindo seres que eles deveriam levar para uma produtividade, para um aprendizado, para uma situação melhor, para a dor, o sofrimento. E é aquilo que eu falei, o GPS está apontando para lá. Numa dessa, alguém faz algum movimento e faz com que eu aponte o meu GPS para o outro lado. De novo, a espiritualidade vai fazer o quê? Poxa, nessa encarnação a Márcia tinha que fazer isso, aquilo. Mas aconteceu tal coisa globalmente, e agora está indo para esse lado. Então, aquela tarefa que ela tinha que fazer, deixa ela esperando um pouquinho. Agora vem essa. Qual vai ser? Se vai ser a bonança, se vai ser a dor e o sofrimento, só nós saberemos no momento de executá-la. Mas tudo tem um propósito na vida, tudo tem um roteiro. E no caso, tem um aprimoramento. Que possamos nos aprimorar cada vez mais em todas as nossas jornadas. E aí, convido vocês a essa reflexão. Vejam o vídeo novamente, ouçam, fechem os olhos, escutem e façam essa reflexão interna para que possamos realmente nos aprimorar. E assim, agradecidos que somos, vamos pedindo neste momento que as águas sobre a mesa dos nossos corpos físicos, dos nossos reservatórios domésticos, sejam fluidificados com o santo remédio necessário a cada um de nós. Vibremos pelos nossos locais de trabalho, vibremos pelos nossos lares, pela paz e união entre todos os povos, vibremos para uma nova semana, vibremos para dias melhores e que possamos aprimorar, colocar nosso GPS no rumo certo e fazer o nosso melhor e aproveitar essa encarnação, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por todo o aprendizado no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e logo mais teremos um ao vivo. Hoje é só um vídeo gravado, mas no próximo domingo, 4 de maio, esse vídeo está indo no ar no mesmo dia, para que o roteiro fique com 2 informações quentinhas para vocês. Fiquem com Deus, beijo no coração e até mais, pessoal. Tchau, tchau.